Enquanto isso, vai abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31. Glória a Deus. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amém? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. Queremos ouvi-lo através da Tua palavra. Queremos ser tratados, curados, Pai. Por isso, fala conosco nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que Teu Espírito tenha liberdade entre nós. E que somente, Pai, a Tua vontade, a Tua voz seja ouvida, Senhor, por nós. Cale a voz do homem. Cale, Senhor, os nossos desejos, os nossos pensamentos, em nome de Jesus, para que o Senhor seja soberano e prevaleça, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Eu queria trazer uma palavra para os irmãos nessa manhã. Eu peço atenção de você que é pai, você que é mãe, você que é filho, jovem, avós, você que ainda não casou, não tem filho, enfim, para todos. Amém? Eu gostaria que você ouvisse, acompanhasse, atentasse. Durante a ministração, talvez algumas citações aparentemente políticas sairão, mas eu já quero esclarecer que nós não misturamos política com a igreja aqui, não é o perfil dessa igreja, e ainda que eu fizesse, o presbitério não ia tolerar isso de forma alguma, mas vocês vão entender o porquê dessas colocações. Amém? Esse texto, antes fazendo contextualizando, Paulo e Silas estavam passando pela cidade de Filipos e estão andando rapidamente, andando ali pelo caminho, e uma moça acompanhando essa passagem deles ali, e a moça do 17 diz que essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela repetia isso insistentemente, e isso começou a trazer um incômodo. Paulo e Silas começaram a ficar perturbados com aquela insistência, e na verdade era um espírito maligno que falava através dessa moça, embora estivesse falando uma verdade, porque Paulo e Silas eram servos do Senhor e estavam ali anunciando o caminho da salvação. Embora fosse uma verdade que ela estivesse sendo dita, mas proveniente, ela está sendo usada por um espírito maligno, que Paulo e Silas ali expulsam esse espírito, expulsam esse demônio, e trouxe uma confusão ali naquele local, porque essa moça, além de estar ali endemoniada, ela era escrava de homens ali que ganhavam dinheiro com esse espírito de adivinhação que ela tinha. E trouxe um mal-estar terrível ali, ao ponto de prenderem, lançarem Paulo e Silas na prisão. E nós já conhecemos que na prisão eles louvavam ao Senhor. Durante a noite ali eles estavam adorando e louvando ao Senhor, e houve ali um grande terremoto, uma situação ali, e o carcereiro ficou ali apavorado, porque as cadeias tinham sido quebradas, e na iminência dos presos serem soltos ou fugirem, ele ficou apavorado, porque ele era responsável ali pela guarda desses presos.
pensou até em se suicidar. Esse carcereiro certamente tinha conhecimento do motivo porque Paulo estava ali, o motivo que Silas tinha sido lançado ali no cárcere, e ele, naquela situação, eles chegam diante de Paulo e falam isso, fazem uma pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? É a pergunta que o carcereiro faz a Paulo e Silas. E aí Paulo e Silas respondem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Essa frase, essa declaração muitas vezes tem sido mal compreendida ou mal interpretada, até no seio da igreja. Às vezes nós achamos que essa é uma promessa por si só, e que, embora seja assim uma promessa, mas ela precisa ser contextualizada. Porque eu criei no Senhor Jesus, e isso por si só, a minha esposa, os meus filhos, serão todos salvos pela minha decisão e pela minha postura. Então, essa colocação é uma colocação fora de contexto, totalmente fora de contexto. A salvação, essa frase não anula a individualidade da salvação, a individualidade que cada um tem de se arrepender, de crer no Senhor Jesus, recebê-lo, aceitá-lo, para que seja salvo. E o texto diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E o 32 diz: e pregaram, aqui Paulo e Silas, e pregaram a palavra de Deus a ele, o carcereiro, e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele, o carcereiro, e todos os seus, a sua casa, foram batizados. Então aqui está o segredo: será salvo sim, mas o arrependimento, o vir até Jesus, o crer no Senhor Jesus, é a condição para que todos sejam salvos. Então, essa promessa não anula a responsabilidade individual de cada um. Outro aspecto é que essa promessa não anula também a responsabilidade que temos, principalmente aqui nós pais, a liderança que o Senhor colocou na família, de investir. Porque às vezes nós temos esse pensamento: não, a palavra de Deus diz que se eu criar em Jesus, toda a minha casa será salvo, eu não faço mais nada. No tempo certo, ele virá, no tempo certo vai se arrepender. Isso não anula a necessidade de nós investirmos na nossa família. É o marido que investe na esposa, é a esposa que investe no esposo, ambos que investem nos filhos, a família buscando esse investimento. É interessante aqui a gente compreender o perfil de família à época. Quando aqui diz que creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, a família, o perfil de família na época era diferente do perfil que vemos hoje. Naquele tempo, quando se falava em família, estava incluído o marido, estava incluído a esposa, estava incluído o filho. Normalmente, aquela família exercia uma atividade onde pai, mãe, filho, se era, por exemplo, agricultor, então o pai, a mãe, os filhos, empregados, participavam dessa atividade. Então, quando falam você e os de sua casa, aqui diz que era a família, o núcleo de família ali, mas eram todos que cercavam essa família. Se cresce, se arrependesse e recebessem Jesus, seriam salvos. Amém? Hoje a família está muito fragmentada. Hoje a família virou um salve-se quem puder. É cada um por si. Então, um distante um do outro, e cria isso um individualismo, cada um que se vire, cada um creia no que quer crer, cada um, é muito comum hoje ver pais até pensando talvez nesse texto: a minha parte eu estou fazendo,
a minha parte eu estou fazendo. Que se vire. A palavra foi ministrada, eles vão no culto, estiveram na escola, na classe de criança, eles têm a célula, tem os jovens aí, tudo. Então cada um toma a sua atitude, porque minha parte eu fiz. Ontem eu ministrava para uma pessoa que se lamentava pelo marido, que estava retrocedendo em atitudes, e ela me dizia: o meu marido, eu já falei para ele não ora mais. O meu marido, ele não lê mais a Bíblia, não vejo mais ele fazendo isso. E eu estava ouvindo, e ela falando, lamúria. Aí ela terminou, eu perguntei: e aí? E você tem orado? E você tem lido a Bíblia também? Então a abordagem que você está fazendo está errada. Ainda que você esteja lendo, ainda que você esteja orando. Mas ela respondeu que não estava. Mas ainda que seja assim, você tem que abordar o teu marido de forma diferente. Querido, nós não estamos mais orando. A situação está difícil porque nós paramos de ler a Bíblia. A nossa vida de consagração está pífia. Mas a abordagem que está fazendo é uma abordagem acusatória. Está se colocando acima dele. E assim está, muitas vezes, nos nossos lares, na nossa família. São acusações e autojustificações. Não, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho feito aquilo que precisa fazer. Então, primeiro, essa promessa não pode ser vista fora do contexto. Segundo, ela não anula a responsabilidade individual que cada um tem. Terceiro, ela não anula a responsabilidade de cada um de nós sermos investidores da própria família. E quarto, esse investimento é feito através do exemplo. Ou seja, esse texto também não anula a responsabilidade que temos de ser o exemplo na nossa casa, de ser o exemplo na nossa família, de ser o exemplo daqueles que nos cercam, daqueles que estão perto de nós, com a conduta, com o caráter, com as atitudes, com as ações. Todas elas pautadas e direcionadas pela palavra de Deus. Então há essa responsabilidade. Mas, amado, todo esse preâmbulo, essa introdução, para ministrar realmente o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Ontem, eu com a Sandra, nós estivemos numa apresentação lá na escola do meu neto. E chegamos lá, entramos na sala de aula, as crianças sentadas ao chão, as mães também, a professora fez uma roda lá e sentou ali também. E já quando entrei, ela estava com o seguinte discurso: que naquela escola não se comemora mais Dia das Mães e não se comemora mais Dia dos Pais, porque ela entende que esse conceito de família está ultrapassado. Está ultrapassado e que hoje a família há uma diversidade. Aí ela ainda coloca: eu mesmo tenho um filho que tem uma relação homoafetiva. E é assim que precisa ser. É assim que precisa caminhar. É assim que essa escola vai ser. Ela disse. E aí começa a dar cólica na gente, né? E eu me segurando. Eu não sou o pai. Eu estava ali representando a mãe que não podia. E ela diz: aqui que nós ensinamos que a família ela é muito diversa, independente de crença, de religião e mais. Quem não estiver satisfeito com essa conduta, que mude de escola. Que mude de escola, porque aqui é assim que funciona. É duro ouvir isso e tem que ficar calado. Que eu não quis que as criançadas todas lá foi como é que eu vou ouvir isso e fique calado? Por um tempo que eu vou procurar essa escola. Porque coincidentemente ontem
Eu abri a Folha de São Paulo e fui verificar isso na internet, mas está na Folha. Peguei a Folha impressa, e é um jornal de respeito. Lá, já ontem, por coincidência, está a notícia que o presidente da República anulou esse texto, que o texto original não, o texto que foi colocado aí por governos imediatamente anteriores, diz assim: a equidade requer que a instituição escolar seja deliberadamente aberta à pluralidade e à diversidade, e que a experiência escolar seja acessível, eficaz e agradável para todos, sem exceção, independentemente de aparência, ok, de etnia, tudo bem, de religião, ok, sexo, aí complica, identidade de gênero e orientação sexual, ou qualquer outros atributos garantidos que todos possam aprender. Esse identidade de gênero, orientação sexual, foi abolido daqui pelo presidente através do Ministério da Educação. Então não consta mais no texto. E a professora ontem teve a pachorra de dizer: quem quiser que mude de escola. Quem não aceita isso, muda de escola. Ou ela não leu, ou ela não tem conhecimento, ou está se rebelando contra uma orientação de órgãos superiores a ela. E nós, como pais, nós temos o dever, o direito e o dever de fazer esse questionamento. Nós não vamos para a rua fazer passeata, não vamos ficar na porta de lá de Brasília. Mas aquilo, pelo menos que saibam o nosso posicionamento. Porque a questão de identidade de gênero, orientação sexual, quem quer viver dessa forma, ok, nós não concordamos, respeitamos. Mas não pode com isso, não pode... quem acredita nisso e quem pratica isso, desconstruir aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus fez, a família da forma que o Senhor formou. Não pode de uma hora para outra desconstruir, e não pode doutrinar os nossos filhos aleatoriamente, compulsoriamente, porque entendem e creem dessa forma, ainda citando exemplo. Eu tenho filhos que têm uma relação homoafetiva e são muito felizes. Domingo agora, que passou, até o pastor Marcelo estava comentando comigo, que passou lá uma matéria, talvez não esteja porque eu não vi, mas vai dar para entender, de alguém que estava na Cracolândia, uma moça parece, e foi liberta, até através da Missão Sena, que nós essa igreja já teve um período de investimento nela. E hoje, liberta, ela se ocupa com o trabalho de libertação, de tratamento, de restauração de pessoas que estavam assim. E a Globo, e não se esperava muito mais do que isso, dá uma nota muito pequena quando se refere à Missão Sena. Ela é uma entidade, uma instituição que faz umas coisas bonitas, e olha, parece que faz a pulso, né? Mas, no começo, esse eu vi, uma matéria extensa sobre a tal ideologia de gênero. Amado, aqui eu não tenho nenhuma pretensão de me aprofundar nisso aqui, até porque eu não tenho profundidade para isso. É que essas coisas me incomodaram tanto, eu fui buscar alguns elementos aqui. Chama missões missionárias, não é missão Sena. Missões nacionais? Missões nacionais é onde está agora. É isso? Isso. Mas ela passou na Missão Sena, no processo de libertação dela, de restauração. Isso. Isso. Mas passou, não sei se antes ou depois, uma matéria sobre a ideologia de gênero. E coisas aberrantes, anomalias. Eu não vi tudo, mas o que eu vi já deu enjoo. Um casal
que a mulher disse que ela se sentia um homem num corpo de mulher. E aí foi tomar medicamentos, hormônios, não sei o quê, um monte de coisa, para adquirir características masculinas. O outro é o homem que se sentia uma mulher num corpo de homem e fez o inverso. Foi tomar medicamentos para se tornar feminina. E esses dois se casam. Esses dois se casam. E o repórter ou a repórter, não lembro, entrevistando os dois em praça. Com um bebê, tiveram um filho. Quem gerou o filho é o homem, que é mulher. Aí vai amamentar. Quem que amamenta? É o pai, que é mulher. Isso é aberração, amado. Isso é anomalia. É ofensa. É abominação ao Senhor. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Há uma versão de macho e fêmea os criou. Agora querem empurrar isso goela abaixo. E que a gente tenha que aceitar, concordar com tudo isso, e se não o fizer, é homofóbico, né? Você pode responder por homofobia. Eu fui notando algumas coisas aqui, ó. Numa matéria que eu vi, diz assim: a matéria aqui que fala do texto constitucional. E o jornal, quem fez essa matéria, ele dá o comentário dele. E olha o comentário dele: a mudança incomoda muitos, sobretudo a extrema esquerda, que depende desses conteúdos para promover falsas guerras de classes, homens versus mulheres, héteros versus LGBT, pelas quais conseguem capital político. A ideologia de gênero tem sido uma proposta polêmica apoiada pelo movimento LGBT e também pelo movimento feminista, inspirada na teoria queer. Que teoria é essa? É uma teoria que afirma que a identidade sexual dos indivíduos são o resultado de uma construção social e que, portanto, não existem papéis sexuais biologicamente inscritos na natureza humana. Teoria forjada no inferno. Teoria de Satanás, isso. E a igreja tem que estar atenta, amado. Motivo dessa ministração é que às vezes nós fazemos cara de paisagem para tudo isso, amado. Olhando, parece que nada está acontecendo. E espero, sinceramente, que se alguma coisa semelhante aparecer na internet, nenhum dos nossos irmãos vai aparecer: que lindo, o amor é lindo, ou curtir, pior, ou compartilhar. A ideologia de gênero tem sido uma proposta polêmica apoiada pelo movimento LGBT e também pelo movimento feminista. Inspirada na teoria queer, a proposta seria, segundo a ex-feminista Sarah Winter, uma ferramenta que levaria à desconstrução da família tradicional, também investimento para a erotização das crianças
e, consequentemente, fazer destas adultos psicologicamente vulneráveis. Eles querem dizer que a heterossexualidade não existe, que ela não é normal e que é uma norma imposta. Essa é uma teoria que todos deveríamos saber. Nota aqui de quem escreve essa matéria. Todos nós deveríamos saber. Para quê? Para poder instruir a nossa família, para instruir os nossos filhos, que essa teoria desconstrói a fé. Quer desconstruir todo o relacionamento com Deus. Desconstrói a sexualidade e desconstrói a sociedade. Não há, amados. Não há sociedade sadia. Aliás, não há sociedade. Não há sociedade se não passar pelos caminhos que o Senhor estabeleceu. A forma como Deus criou. E se nós não estivermos atentos a isso, queridos, se nós não entendermos, sair do nosso contexto pequeno muitas vezes, e não olhar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, isso vai entrando na nossa vida. No começo a gente rejeita, no começo a gente se escandaliza, no começo a gente recusa, daqui a pouco a gente já começa a considerar, já começa a tentar avaliar, e quando esse estágio chega, nós já perdemos a autoridade e a disposição de trazer isso para os filhos, ensinar para os nossos filhos. Porque nessa escola lá, o meu neto está lá. Está lá. Se ela teve a coragem de trazer isso com os pais, com avós presentes lá, o que não acontece quando os pais não estão? Que tipo de ensino não acontece quando os pais não estão lá? E qual é a nossa responsabilidade? A Bíblia diz que nós devemos incutir na cabeça dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, diariamente, em todo o tempo, a palavra de Deus, todos os dias. É momento, amado, de nós voltarmos a tempos anteriores, e para a glória de Deus, eu passei por isso, aonde os meus pais, por exemplo, a nossa sala, ela tinha quadros na nossa sala, dizendo que o Senhor é meu pastor. Amém. E que nada me faltará. Tinha quadros na parede dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sonho de consumo das famílias era comprar um aparelho de som, aonde o louvor era tocado quase que o dia todo. Quase que o dia todo. E nesse ambiente, foi nesse ambiente que eu cresci. Além da ministração da minha mãe, principalmente, que era marcação de perto, ferrenha. E eu glorifico a Deus pela minha mãe. O que nós temos colocado na nossa casa, amados? Porque é assim, os nossos filhos precisam, quando chegarem na escola e ouvirem esse tipo de ensino, eles precisam receber isso como coisa estranha. A mente dos nossos filhos, quando receberem isso, tem que entrar como um tijolo no ouvido. Epa! Todas as luzes amarelas acesas. Não foi isso que meu pai ensinou. Não foi isso que eu aprendi lá em casa. Não é isso que eu tenho aprendido. Mas como, amado? Como nós temos doutrinado os nossos filhos? Se a gente não doutrina, a escola doutrina, amado. Nós, amados, nós estamos brincando muitas vezes de ser crente. A nossa família, muitas vezes, tem sido um local onde a gente brinca de ser crente. Guarda uma coisa, Satanás não brinca de ser Satanás. Entre aspas. Ele leva o ministério dele a sério. Não descuida um minuto sequer.
faz discípulos em todos os lugares, faz ministro em todos os lugares. Aonde nós andamos, nós estamos cercados de homens, de mulheres, intelectuais, professores e mestres, com aparência de piedade, com uma professora ontem, uma voz doce. Você fica até apaixonado por ela. Desculpa, Sandra, no bom sentido, tá? Uma voz cândida, mas cheio de coisa maligna, cheia de doutrina do inferno. Ela é digna de misericórdia também. Que o Senhor venha fazer uma obra na vida dela e ela se arrependa. Nós não estamos aqui combatendo pessoas, amado. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra pessoas, amado. Se fosse assim era fácil. Nós lutamos contra coisas muito maiores, amado. E é uma luta espiritual, amado. É só pelo Espírito que se vence. É interessante, amado, que no texto que lemos lá, esse homem, o carcereiro, ele soube, vamos dizer assim, do poder de Paulo e de Silas. Ele podia pedir um monte de coisas. Mas ele fala: Paulo, Silas, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Pedro, quando pregava ali em Jerusalém, logo após ali a descida do Espírito Santo, e ele traz um discurso tremendo ali para aquele povo que ali estava. Não alisou. Ele disse para aqueles judeus que ali estavam que aquele que vocês mataram é aquele que é o Messias que vocês esperavam. Senhor e Cristo, vocês mataram eles. E vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de vida e se converter, porque até isso ele perdoa. Mesmo que vocês mataram ele, mas ele perdoa. Mas há necessidade de arrependimento. E no versículo capítulo 2, no versículo 40, ele diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Há uma versão que diz: salvem-se dessa geração perversa. Há mais de 2000 anos atrás, amado, Pedro traz essa declaração. Será que essa geração que nós estamos vivendo é melhor do que aquela? Será que essa geração aqui é melhorzinha do que aquela? Se nós formos aqui, amado, ou colocar isso aqui em percentual, eu não sei quantos milhares de % nós estaríamos de perversão e de corrupção na geração que hoje já está, em relação àquela. E Pedro aqui fala: salvem-se dessa geração perversa e corrompida. Um outro dado aqui, amado. No Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda, enfim, a ideologia de gênero elevou em 5 anos em 1000% o número de crianças em tratamento psicológico. Porque tem adolescentes que agora estão querendo procurar o médico, porque descobriu que ele não é menino, ele é menina, e quer tomar hormônio, porque foram doutrinados nas escolas. E tem trazido um problema sério ali. Aqui está se falando, a matéria está falando do Reino Unido. Mas não sabe, se for contextualizar em mundo isso, porque isso aí não é novidade aqui no Brasil, não. Não é criação do PT. Não é criação da esquerda. É criação de Satanás. É forjado no inferno. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Então é próprio. Mas nós somos a igreja do Deus vivo. Nós fomos os saídos para fora. O Senhor nos tirou de uma geração, de uma terra, de um mundo perverso e corrompido. E nos trouxe para a luz. Mas há um objetivo, amado. Há uma finalidade de estarmos aqui. De sermos exemplos. De proclamar a verdade que há em Jesus. E nós nos escondemos. Nós ficamos tímidos. Quando não vou falar. Deixa. Filipenses 2,15 diz assim, ó. A partir do 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, aqui Paulo falando à igreja de Filipos, como vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Você se alegra com isso, meu irmão? Amém. Numa geração perversa, depravada, corrompida, o Senhor te escolheu. Amém? O Senhor te escolheu para brilhar. Não é o brilho dos artistas gospel. Não é o brilho do show dos talentos. É o brilho de Jesus. Você é luz do mundo. Você é luz do mundo e você é sal da terra. Sal da terra e luz do mundo. É para isso que o Senhor nos constituiu, amado. Eu quero repetir aqui, amados. Nós estamos embasando tudo isso aqui com a palavra de Deus. Não é a palavra humana. Nós estamos trazendo aqui um embasamento aqui com a palavra de Deus. E ela por si só é o bastante para nós. Mas trouxemos essas declarações, essas matérias aqui, porque há necessidade de nós termos conhecimento disso. Mas acima disso aqui, muito mais do que ter conhecimento disso aqui, nós precisamos ter conhecimento de Jesus na nossa vida. O Espírito Santo, ele precisa realmente habitar em nós e dirigir as nossas mentes, os nossos corações, as nossas atitudes, as nossas ações e o nosso posicionamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de uma geração depravada, perversa e corrompida. É conhecer a verdade, mas muito mais do que ter conhecimento disso aqui. Pastor Marcelo ministrou aqui na aula de teologia na quarta-feira. Não é no banco, né? No banco não se ensina a conhecer a nota falsa. Se ensina a conhecer a verdadeira. Lá o funcionário passa lá tempo, lá manuseando, conhecendo lá as marcas d'água, enfim, se familiarizar com o verdadeiro, que quando bater o falso, ele estranha. Quando bater o falso, epa, tem coisa errada aqui. Então, amado, nós precisamos urgentemente voltar. Abra a palavra de Deus em Deuteronômio.
Deixa eu ver. É Deuteronômio capítulo 6. Oi? Nós vamos ler a partir do versículo 4 e nós vamos ler até o fim desse capítulo. E aí eu vou encerrar. Amém? Você encontrou? Glória a Deus. Está todo mundo ligeiro aí, né? Que bênção. Glória a Deus. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você crê nisso? Amém. Ame-o. Ame o Senhor, o seu Deus. Ele é seu Deus? Amém. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Na corrigida diz, ensinando-as a seus filhos. Na atualizada diz, tu inculcarás a teus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. Quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Tudo isso, a palavra de Deus. Põe na parede, põe na testa, põe nos umbrais, põe do lado de dentro, põe do lado de fora, quando sair e ler, quando voltar a ler também. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó, jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo, o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Quem saiu do Egito aqui? Quem saiu do Egito? Pouca gente, hein? Amém. Tem muita gente que não saiu aqui ainda e precisa sair. Não, eu pressuponho que quem não levantou a mão não saiu. Então precisa sair rapidamente. Amém? Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jure somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Diga isso, é Deus zeloso. Ele é zeloso, viu, amados? É Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente. Repita isso. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem
e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês. Repita isso: expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Amém. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu o Senhor a nosso antepassado. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Não há necessidade de comentar nada nesse texto. Por si só explica, por si só esclarece. Quem é o teu Deus? Da onde você foi tirado? O que você tem aprendido do Senhor? Para onde você está indo? Qual o nível de temor e de obediência que nós temos tido à palavra do Senhor? O que nós temos investido na nossa família? Será que quando nossos filhos olham para nós e nos vê como referência, como exemplo, foi ministrado aqui, né? Marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança. Ou nós estamos nos amoldando? Ou nós estamos contemporizando tudo que está aí fora? Não, eu não vou ofender, eu não vou magoar ninguém. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Mais importa agradar a Deus do que a homens. É melhor se indispor com todo mundo, não é ser inconveniente, não. Mas na defesa da palavra de Deus, na defesa do nosso compromisso com o Senhor, que assumimos com Ele, é melhor se indispor com todo mundo do que se desagradar a Deus. Jesus afirma isso. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro da própria família. Jesus, Ele falou que Ele não veio trazer paz na terra. É nesse contexto, porque o nosso posicionamento vai trazer indisposição a muita gente, mas repito, mais importa agradar o Senhor, que nos tirou do Egito, do que agradar Faraó. E Faraó é a figura de Satanás. O Egito é a figura do mundo, e Faraó é a figura do diabo. Invista na tua família, invista nos teus filhos, ministra a palavra a ele. Use as redes sociais com a palavra de Deus. Todo o lixo que roda aí nas redes sociais, vamos, em nome de Jesus, vamos tirar. A palavra de Deus sempre é assim. Quando a palavra de Deus fala assim, não furteis, por exemplo, é para deixar, não furte, mas dá a contrapartida, antes trabalhe. Então, não basta somente deixar alguma coisa, mas colocar algo no lugar. Tirar o que é do Egito e trazer o que é de Deus. Vamos povoar assim, não tem problema nenhum as redes sociais, com equilíbrio,
com direção, com parcimônia, fazer isso tirando tudo aquilo que não presta e colocar aquilo que edifica, porque tem muita coisa podre rodando por aí, e infelizmente com dor que eu digo isso, grande parte feito pelos filhos de Deus. Que isso venha a ser mudado na nossa vida, em nome de Jesus. Estejam atentos, queridos, a essa palavra. Recebam essa palavra como algo de Deus. Como algo de Deus para nossas vidas. Nós não sabemos se vamos conseguir, possivelmente não, mudar tudo isso que tem acontecido aí fora. É impossível. O mundo caminha a passos largos para o inferno. Mas eu quero ter uma certeza que eu não posso aqui, eu tenho que me situar no nosso contexto aqui. Então, aqui no nosso contexto, eu preciso ter a certeza que no domingo, agora nas quartas, nas células, eu estou me reunindo com um povo que não se conforma com esse mundo. É um povo que sabe que está aqui por passagem. É um povo que vai morar no céu. E eu quero ir com você. Amém? Nós queremos ir juntos, em nome de Jesus. Amém? Vou ficar em pé, eu queria orar por você.